tranquila cidade de Woodsvale, uma sombra se agita sobre a superfície serena. Mary, a bibliotecária local, descobre um antigo diário escondido nas prateleiras empoeiradas da biblioteca. As páginas amareladas narram segredos há muito esquecidos, sugerindo uma conexão sombria sobre os fundadores da cidade e os eventos inexplicáveis que assombram Woodsvale até hoje. Enquanto ela mergulha mais profundo na história encoberta, uma série de acontecimentos misteriosos começa a se desenrolar ao seu redor, deixando Mary e os moradores de Woodsvale ansiosos por descobrir a verdade por detrás dos segredos do passado. Quer então entender como eu faço para colocar alguns gatilhos da antecipação? E assim deixar as histórias muito mais legais? Então sim, bora! Alô, Uribis, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um gatilho mental aqui para vocês. Um gatilho emocional aqui, gatilhos aí para literatura é o mais importante. Uma coisa que é bem legal sobre o gatilho da antecipação são dois pontos importantes que você tem que entender quando a gente fala sobre o gatilho da antecipação. O primeiro ponto, e o mais importante quando a gente fala disso, é você começar a antecipar algumas informações, colocar alguns gatilhos que vão gerar algo um pouco mais no futuro, mantendo você colocado e encaixado ali. Normalmente o gatilho da curiosidade, ou você abre uma curiosidade específica, deixando ela no ar sem resposta nenhuma, ou é algo que você logo já vai responder mantendo uma ação um pouco mais direta. O gatilho da antecipação tem uma maior importância a longo prazo. Basicamente, a diferença entre os dois é que o gatilho da curiosidade leva uma curiosidade de curto a médio prazo, e o gatilho da antecipação, mais de médio a longo prazo, onde você puxa e mantém algumas informações e algumas curiosidades no quesito mais futuro. Então, o principal elemento que quando você for escolher o gatilho da antecipação dentro da sua história, que seja um elemento narrativo que você vai degustando e gerando e aumentando essa curiosidade pontual, aumentando até que chega no momento da revelação. Beleza? Então, hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas bem interessantes, algo que eu já expliquei no decorrer dos mais de 500 vídeos do canal, só que hoje eu vou compilar para que você consiga entender mais diretamente como trabalhar o gatilho da antecipação. O primeiro ponto interessante é que o gatilho da antecipação, o melhor de todos, não é um, nem dois, nem três, são múltiplos gatilhos interligados. A grande diferença entre o gatilho da curiosidade e o gatilho da antecipação, como eu já disse no começo, é que o gatilho da curiosidade é um ponto específico que você vai gerar com que a pessoa vire a próxima página, abra aquela porta, vire a maçaneta. São elementos mais diretos que você coloca uma certa curiosidadezinha ali, alguma certa estranheza, algum certo ponto, uma certa armadilha narrativa, um red herring, um Tchaikovsky, que assim você vai colocando alguns pequenos elementos de curiosidade aqui e ali para gerar. Já o gatilho da antecipação, o mais interessante é você colocar diversos e múltiplos gatilhos da curiosidade que estão interligados entre si, abrindo opções para serem ganchos futuros narrativos. O gatilho da antecipação, primariamente, é um gatilho que você aborda principalmente longo prazo, como a própria definição já traz. E não apenas isso. O ideal é que seja gatilhos que envolvam múltiplos âmbitos narrativos. Curiosidades do personagem, das manias, das estranhezas, da cidade, do protagonista, do antagonista, de um cenário que foi colocado ali atrás, de uma aparição diferenciada, de uma promessa já feita. Então, o gatilho da antecipação, quando bem utilizado, ele precisa ser de múltiplas áreas. Um vídeo passado que eu falei sobre, até deu um glitch no final do vídeo, o grande ponto é que se você coloca alguma característica que você não necessariamente sabe se você vai trabalhar futuramente, mas possui um certo gancho narrativo interessante, você deixa ele aberto, deixa aquele gancho narrativo já travadinho, para quando você achar interessante, você utiliza.
Por exemplo, se por acaso o Oda não necessariamente, o Oda criador de One Piece, ele não necessariamente estava imaginando se poderia ter um haki ou não, ele já coloca já o Shanks com algum certo tipo de poder estranho que deixa por assim. E caso futuramente ele ache interessante, teve uma promessa ali lá atrás, lá no primeiro episódio, que permitiu com que falasse que na verdade o Shanks já tinha esse haki há bastante tempo, fazendo a impressão de que, caso não seja verdade, o Oda já sabia do haki desde sempre. Já era um poder que ele queria já desde sempre, e com isso ele já falou assim, não, eu fiz easter eggs. O interessante é que um easter egg nada mais é do que um gancho narrativo que você utilizou. Porque não necessariamente pode ser um easter egg, pode ser simplesmente uma coisa, algo, um flavor, alguma coisa interessante. Mas se por acaso o autor, o escritor, a escritora, o mestre utiliza de um ganchinho deixado lá atrás, vira um easter egg que, na sua grande totalidade, fala: puxa, que maravilha. Então, caso você faça isso muitas vezes, vai gerar, vai dar a impressão para quem está lendo, para quem está curtindo, que o escritor, que a escritora, ela é maravilhoso, que tem diversos ganchos, mas muitas vezes é o que? São detalhes onde você coloca possíveis aberturas, que obviamente essas aberturas, quanto mais você usar, melhor vai ter essa multiplicidade desses gatilhos, fazendo com que você desenvolva uma história muito mais complexa, muito mais cheia de camadas, gerando entretenimento, gatilhos, ancoragens, curiosidade e diversos outros gatilhos, além de vários outros técnicas específicas de narrativa, que vão deixando cada vez mais profundo, mais legal, e no final da conta você acaba se tornando um grande, maravilhoso mestre, grande, maravilhoso escritor, porque você utiliza de gatilhos múltiplos e intrinsecados. O próximo é a arma de Tchaikovsky. Eu já falei várias vezes, mas hoje eu vou trazer mais um ponto interessante sobre essa técnica. A arma de Tchaikovsky basicamente é você colocar alguma informação que não necessariamente é uma levantada de lanterna, é uma promessa, é um payoff, mas é um elemento que existe sim um destaque ali, onde você vai dar um foco maior naquele, fazendo com que aquilo vai se tornar alguma coisa interessante a médio e longo prazo. O que é interessante sobre isso é que, dependendo do grau de importância que você dá para aquilo, o reforço e a atenção que dá aquilo, ele pode se tornar desde uma arma de Tchaikovsky até uma promessa, uma levantada de lanterna, dependendo de quais são os pontos diferenciados. De uma forma geral, todos eles entram na técnica de antecipação, onde você dá um foco importante para aquilo para gerar algo futuramente. Se simplesmente é alguma coisa muito bizarra e você quer chamar a atenção naquilo muito forte, você está levantando a lanterna. Se você repete várias vezes aquela informação, você está gerando uma promessa. E se você coloca algo onde que é apenas um pequeno detalhe, mas que futuramente você vai utilizar, já é uma arma de Tchaikovsky. Então a diferença entre esses três pontos nada mais é do que o grau de força que você exprime naquela característica, naquela informação específica. Então seja qualquer uma das três, mais focada basicamente na arma de Tchaikovsky, quando a gente fala sobre sutileza, Tchaikovsky gosta de algo sutil. Seria aquele momento que, quando o mestre está descrevendo, dentro da sua descrição, ele coloca uma cor. Ou na sua leveza, fala assim, não, porque vocês acabam de perceber que existe lá, né, o emblema lá, que você percebe que é um escudo, uma espada, e tem um detalhe mais avermelhado, e vocês percebem que tem, né, até o pomo da espada, parece mesmo um cristalzinho meio vermelho. Você percebe que, de uma forma geral, nós temos a espada, o escudo, o vermelho como a cor principal, e o detalhe pequeno do pomo, sendo de rubi, é uma arma de Tchaikovsky. Por quê? De uma forma geral, quando você fala que tem um escudo com uma espada e é vermelho, você já deu características mínimas necessárias para ter uma visualização e já entender. Aquele pomo de cristal, ou no caso pomo de rubi, ele é o quê? É um elemento a mais, onde está gerando uma sutileza de informação.
Seria o mestre pedindo para que você pegue, que você busque, que você pense em rubi, que você fortaleça o vermelho? Não sei, depende da pote, da promessa que o mestre está querendo trazer para essa campanha, ou do escritor, da escritora, o roteirista. Então, o interessante da arma de Jacobs é você dar uma certa prioridade naquele elemento que vai gerar aquilo. Caso você queira pensar, como eu posso fazer isso? Como eu posso visualizar isso? Pensa o seguinte: se você tivesse um cenário que você gostaria de descrever para alguém, uma foto, e você fosse passar com a câmera diante aquele cenário, qual seria o ponto do cenário que você passaria um pouco mais devagar, daria um leve zoom e continuaria a passagem de olho? Esses elementos, esses pontos de passagem, onde você deu uma paradinha e deu um maior foco, seriam as suas armas de Chekhov. Seria basicamente quando você está passando por um monte de bonecos, para na boneca, vai dando um zoom, apesar de que isso ser bem mais grosseiro, mas não deixa de ser uma arma de Chekhov, que você vai gerando essa sutileza e mostrando. No teatro, o surgimento disso é que foi colocado dentro da cenografia uma arma ali, como uma promessa de um assassinato, de um ladrão, de um assassino, etc e tal. Porém, aquela arma só foi utilizada mais pra frente, mas ela sempre esteve lá naquela cena. Só às vezes você não percebeu. O próximo é você fazer uma leve mentira, mas a mentira não está necessariamente na enganação, mas está em subverter a leitura. Basicamente seria o seguinte: você prometer coisas e entregar outras coisas pode ser um pouco chato, um pouco estranho, mas você prometer coisas, entregar outras coisas que ainda estão dentro do mesmo ramo de promessa é interessante. Ainda mais quando você interpreta ou reinterpreta aquilo que foi prometido. Basicamente seria você brincar de gênio da lâmpada mais malvadinho, mais o clássico das histórias árabes, não do Aladim propriamente dito. Porque os gênios, eles são criaturas inteligentes, manipuladoras, vis, dependendo de qual for a história que está fazendo. Então, se você fala assim, eu gostaria de ter uma fama ilimitada, você não especificou o que fama é, não especificou como, nem quando. Então, uma pessoa que é o herói da cidade tem a mesma fama que o vilão da cidade. A diferença é qual que é o tipo de fama que você gostaria de ter. Então, quando você promete na história que no caso, o vilão vai ser derrotado, você não prometeu um final feliz. Você apenas prometeu a morte do antagonista, que não impede em nenhum momento que o nosso protagonista se torne o próximo vilão da história. Então, o interessante aqui é, a partir das promessas que você for trazendo, cuidado com você sair do grande ramo. Se você prometeu durante a história toda que vai ter um romance, dê um romance. Mas esse romance pode ser subvertido e pode ter as suas tramóias mais para cá, mais para lá. E isso que é o interessante no seu desenvolvimento. É fazer com que você entenda as premissas da sua linha de raciocínio, porém, quando você faz uma linha de raciocínio que tem o formato de uma coluna e não apenas uma linha de raciocínio, dentro dessa coluna existe então um espectro de possibilidades, e a brincadeira dentro desse espectro é o interessante quando você for trabalhar o quesito da subversão. Então cuidado com você fazer se eu vou agora brincar com as realidades e vou fazer toda uma expectativa, cuidado. Porém, se você souber brincar com essa expectativa e saber fazer essa subversão mais interessante, é bem legal. Mas lembre-se que se você vai dar um tapa total no negócio, fazendo com que saia daqui pra cá, tem que ter minimamente alguns sinais, porque senão parece muito Deus Ex Machina, parece muito uma controvérsia de simplesmente porque sim, ou até mesmo furo de narrativa. Então, cuidado quando você for trabalhar alguma coisa, porque assim, com certeza você vai entender os pontos primários do seu desenvolvimento. Com isso, a gente chega no nosso quarto ponto interessante, que é a ambiguidade textual.
O interessante da ambiguidade textual, ela está diretamente ligado com as profecias, com essa subversão. Ambiguidade textual, basicamente, é você colocar um pouco mais na prática essa subversão. A subversão ela pode ser trabalhada de diversos pontos diferentes. Você promete A, entrega B, você pede A, você dá a linha, ou né, A mais, A menos, ou você está indo para a direita, entrega para a esquerda, ou você vai na direita para cima e no final vai na diagonal. Então existem N possibilidades de subversão. Levar tudo para um lado, levar tudo para o outro. E a ambiguidade textual, ela não está na subversão propriamente dita. Os elementos que você usa para criar essa subversão. Porque a ambiguidade nada mais é do que você dar uma informação que, apesar de ser correta, gera uma, duas, três, quatro N interpretações. Lembra que eu falei lá no tópico 1 que o interessante é você criar múltiplos gatilhos que estão interligados? Então, criar essa ambiguidade do seu texto, dando possibilidades de interpretação, gera possibilidades e criatividades. O caso também é que, quando a gente fala de antecipação, não é apenas você gerar uma curiosidade a longo prazo, mas sim dar possibilidades para que a pessoa fique tão imersa naquilo que ela vai querer ela mesma antecipar as informações. A gente pega em várias séries que fazem muito sucesso, muitos animes que fazem muito sucesso, várias sequências de filmes que fazem muito sucesso, que é o quê? A galera criar teorias em cima. Ah, mas será que tal pessoa não na verdade é o pai? Ai, será que aquela personagem na verdade está manipulando o cara? Pô, mas será que aquele animal na verdade é a reencarnação? Então, quando você imerge dentro do seu universo uma possibilidade tão cabulosa, as próprias pessoas vão querer criar essas antecipações. E se você abre com ambiguidades, você permite com que as pessoas filosofem, criem teorias em cima. No caso, pega um personagem que olha a foto de um outro personagem e fica lá encarando até que solta a foto. E acaba a cena descritiva. Não dá para entender se é raiva, se é ódio, se é admiração, se é desprezo, porque a pessoa olhou, a câmera não estava no rosto da pessoa, estava na foto, então você não consegue saber exatamente. Ah, na verdade é ódio porque você for pegar. Não, na verdade é intimidação. Não, na verdade é respeito. Não, na verdade é desprezo. Não dá para saber até o momento do narrador, da escritora, do escritor dizer era tal coisa. E quando você abre essa possibilidade, deixando essa ambiguidade, é legal você criar meio que também sentimentos ambíguos, caso seja a primeira pessoa, ou se for terceira pessoa, dar pouquíssimos sinais, deixar mais na neutralidade para criar essas possibilidades. Então o interessante aqui não é necessariamente você trabalhar com um espectro de possibilidades ou mentiras, mas sim colocar dentro do seu texto narrativo ambiguidades, que são o quê? Aberturas, ganchos, promessas, ideias que dão mais do que uma possibilidade para gerar expectativa, para gerar teoria, para gerar curiosidade e para gerar vontade de se virar para a próxima página, ver o próximo capítulo, jogar a próxima sessão, esperar uma semana para assistir o próximo episódio. Então, gerar curiosidade é interessante para você se manter sempre ativo dentro daqueles 10, 15, 20, 30, 40, uma hora. A antecipação é um gatilho que tem que passar da história, sair da página para a próxima, sair de um capítulo para o outro, sair de um episódio para outro, sair de uma sessão para outra. A antecipação precisa gerar uma curiosidade que você sabe que não vai ser respondida agora. Porém, se você continuar investindo, com certeza vai ter algo de volta. E essa promessa, esse gosto de futuro, você tem o nosso quinta e última dica, que é o payoff, é promessa e pagar essa promessa, a recompensa dessa promessa. O legal da antecipação é porque você hypa, porém existe um grande problema no hype que é o quanto o personagem, a história, o narrador ou quem seja está fazendo, vai pagar essa promessa. Porque o que é interessante? Se eu prometi que tal personagem é badass, eu preciso entregar um personagem badass.
Se eu estou entregando uma virada de plot, de traição, eu preciso entregar uma traição. Se eu estou prometendo uma carnificina, eu preciso entregar uma carnificina. Então, os payoffs, eles são você, basicamente, meio que pegar a sua lista de promessas e pagar todas elas. Aí depende muito de qual é o tipo de promessa que você fez, qual é a intensidade de promessa que você fez. Se por acaso é uma promessa um pouco mais rápida, como por exemplo, não, porque o mapa, não porque o mapa, não porque o mapa, quando você pagar, mostrando que o mapa realmente te levava até o tesouro, perfeito, você já pagou. Mas se você coloca promessas em cima de personagens, promessa em cima de história, é um pouco mais complicado. Promessas em cima de ações, promessas em cima de objetos, é mais fácil, porque quando o objeto mostrar a sua função e a ação acontecer, você já pagou. Porém, se você paga personalidade, se você paga trama, se você paga isso, é algo beleza. Mas a promessa que você fez tem que ser do mesmo ponto. Estou prometendo no capítulo 1, pode pagar no capítulo 2, sem problema. Prometeu no 1, prometeu no 2, pagou no 3, beleza. É perigoso você prometer no livro 1 e pagar no livro 2, porque pode ser que as pessoas tenham tanta raiva de não ter esse pagamento no primeiro livro que não vão para o segundo. E tem pessoas que recebem tantas promessas que mesmo que haja um pagamento, esse pagamento não foi o suficiente para o hype e para a promessa gigantesca que a pessoa deu. Então cuidado com isso, porém saiba que é uma coisa muito forte. Se você quer um hype por ódio, beleza, promessa e não cumpra. Mas se você quer um hype positivo que as pessoas vão gostar pra caramba, prometa e cumpra. E existe, como eu falei, diversas formas, com gatilhos separados, você pode juntar mais do que um, você pode intensificar, colocando todos aqueles que nós já falamos, você pode fazer um espectro, você pode colocar dentro de uma árvore de Jakes, você pode colocar coisas ambíguas, você pode fazer reviravoltas, existem N formas de pagar, mas saiba que pagar uma promessa é extremamente importante. Seja ela por ter levantado a lanterna, algo que você falou que era estranho, porém você quis fortalecer, então você precisa fazer jus. Se você prometeu algo com certa constância, coloque o elemento. Se você coloca uma arma de Chekhov, é interessante justificar porque você fez isso. Se você colocou um Red Herring, é interessante fazer a mesma coisa. E quando você abrir um parênteses, lembre-se de fechá-lo. Principalmente dentro de estruturas narrativas como, por exemplo, o Mice. Se você prometeu um investigation, dê um investigation. Se você prometeu um milieu, faça um milieu. Se você prometeu um caráter, cumpra o caráter. Se você tem um evento, cumpra o evento. Então a promessa aqui é que a antecipação, quando bem utilizada, as pessoas vão utilizar daquilo como teorias, vão usar aquilo como formas de ficar mais imersas. Porém, isso é um hype, cuidado. Mas se fizer certo, com certeza vai dar muito bom para sua história. Então, pessoal, esse aqui foi o gatilho da antecipação. Espero que vocês tenham gostado. Utilize bastante, faça bastante de exercícios, vai. E se por acaso você tiver alguma história, algum livro, alguma coisa, realmente compartilha com a galera. Tem aqui o meu Discord, também tem o canal Primeira Página, onde eu e o Matheus a gente lê as primeiras páginas, no caso a primeira página da sua história, do seu conto e traz os nossos pareceres. Dá uma passadinha lá, vou deixar o link aqui na descrição também. E com certeza vai ser muito bom, muito divertido. E daqui a pouco, no caso, no segundo semestre, vou oferecer alguns workshops também para a galera que está curtindo essas maratonas de técnicas de escrita, word building. Com certeza vai ser bem maravilhoso. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!